Retomamos o último bloco do programa Direitos e Deveres, Cidadania e Ação, pela TV Destaque, hoje conversando com o engenheiro florestal Rodrigo Vitor, que está nos elucidando a respeito de questões relacionadas ao direito ambiental. No bloco anterior, nós tínhamos deixado uma pergunta em aberto a respeito das principais mudanças na ótica do nosso entrevistado, trazidas pelo Código Florestal. Olha, o Código Florestal é uma das legislações ambientais mais antigas do Brasil e, por sua vez, das mais importantes. A legislação, o Código Florestal é aquela legislação que determina, em linhas gerais, em grandes diretrizes, como que vai se dar a proteção das florestas no território nacional. Embora entendêssemos que alguns ajustes, com o passar do tempo, fossem importantes, o que a gente tem verificado no Congresso, no Senado, como foi dito anteriormente, foi um verdadeiro desmonte dessa legislação, né? A tal ponto em que ela, a gente começou a ver que ela perderia todos os seus efeitos, ou grande parte dos seus efeitos, de contribuição da preservação das florestas no Brasil. Eu destaco principalmente a redução da exigência das áreas de preservação permanente, as APPs. As APPs são aquelas áreas que foram concebidas para proteger não só a proteção florestal, mas a integridade da propriedade rural, da propriedade produtiva, né? Uma propriedade rural que perde a sua capacidade produtiva, ela não é bom nem para o meio ambiente, não vai ser boa nem para o meio ambiente, nem para o próprio produtor rural. Então, a diminuição das exigências de proteção das matas ciliares, principalmente da vegetação de topo de morro, no meu entender, não vai contribuir a longo prazo com o produtor rural, né? Essa questão do ganho de área para plantar é uma coisa muito discutível do ponto de vista da própria produção rural ao longo do tempo, quando você olha a longo prazo, né? Não é esse o problema da agricultura brasileira, não é isso que tem trazido os maiores entraves para a produção no Brasil, são outros fatores mais importantes que obstaculizam a produção rural brasileira, e de repente a questão do florestal foi colocado como grande inimigo da proteção, né? da produção rural. Então, eu acredito que a gente deva reverter esses pontos que foram desmontados do Código Florestal, a necessidade de proteção das APPs, a necessidade da proteção das áreas, das reservas legais, porque isso vai ser bom para o país a longo prazo. E lembrando, principalmente, que é algo que a gente não aprendeu a fazer da melhor maneira possível, que é ter um retorno econômico da reserva legal. A reserva legal ela foi concebida lá atrás, em 1965, para que o produtor rural tivesse a possibilidade de tirar uma madeira para fazer a sua cerca, para que ele pudesse usar como lenha, para que ele pudesse usar no próprio processo produtivo. A gente pode e deve desenvolver modelos para que a reserva legal seja objeto de lucro por parte do produtor. A gente não deve trazer para o público essa ideia de que a preservação das florestas na propriedade rural produtiva é inimiga do produtor e da produção rural. Agora, Rodrigo, só ainda complementando essa resposta sua, na verdade, a medida provisória, pelo que eu consegui entender, ela veio justamente para impedir de que alguns ganhos obtidos pudessem se perder, né, com o Código Florestal. Agora, na aprovação, na discussão dessa medida provisória, não corremos o risco de ainda, através de emendas, e o grupo que pressionou muito para aprovar esse código, no fim ainda piorar mais a situação? Não tem dúvida. Esse é o típico caso que
quanto mais você vai mexendo, mais você vai piorando. Até o momento, a última informação que eu tive, a gente tinha tido algo como que 800 emendas. Sexta-feira eu ouvi falar em 800 emendas. Isso é algo assustador, né? É difícil você ter numa semana, 800 emendas. Uma lei que pare em pé com esse número de emendas que vão desfigurando cada vez mais. A gente espera veja bem, a versão do Senado já não era uma versão que agradava os ambientalistas, pelo menos por inteiro. A gente ficar longe daquela versão que foi aprovada pelo Senado, que é o que parece que vai acontecer, é algo que representa uma derrota, eu não vou dizer para os ambientalistas ou para o setor ambiental, é uma derrota para o Brasil, né? E a gente espera que o pior não aconteça, né? A gente espera que a Câmara e o Senado não derrubem os vetos que foram feitos pela presidente Dilma, veja bem, o que foi feito pela presidente Dilma não foi um rearranjo extremamente positivo do Código Florestal, foi apenas retirar aqueles pontos que eram consensualmente um horror, né? Um atraso para o país. A gente espera que esses poucos pontos de evitar uma derrota enorme para o setor ambiental não sejam aniquilados pelo Congresso. A gente espera que os nossos legisladores honrem os nossos votos, preservando o mínimo dessa legislação importante do país. Rodrigo, já que nós estamos falando em Código Florestal, em áreas verdes, como que você avalia a situação das áreas especialmente protegidas aqui no município de Guarulhos? Guarulhos, eu acho que é uma cidade hoje bastante privilegiada do ponto de vista das suas áreas verdes, das suas áreas protegidas, né? A gente, tradicionalmente, sempre teve uma porção grande do Parque Estadual da Cantareira aqui no município. E, nos últimos anos, a gente ganhou aqui em Guarulhos unidades tanto municipais, como o Parque Municipal Natural do Sítio da Candinha, como unidades estaduais, como o Parque Estadual de Itaberaba. Eu acho que é fundamental que se tenha essas áreas, porque Guarulhos é uma cidade bastante com grandes contrastes entre a área urbanizada e a área verde, né? A gente tem mais ou menos 70% do município completamente urbanizado, com pouquíssimas áreas verdes, e 30% do município, a parte norte do município, de fato preservada. Precisa haver um movimento de consolidar a preservação desses 30% que ainda sobraram e começar a investir no reverdecimento urbano. Eu acredito que as áreas protegidas, os parques que foram constituídos aqui no município, eles respondem em grande parte pela necessidade que Guarulhos tem de proteção do seu verde. Agora, a gente precisa consolidar a gestão dessas áreas, não tem dúvida. O Parque Estadual da Cantareira já tem uma gestão em grande parte consolidada, e a gente precisa agora fazer isso com as unidades mais novas, o Parque Estadual de Itaberaba, que protege as partes mais montanhosas, os morros ao norte da cidade de Guarulhos, e as unidades municipais. Além, obviamente, de outras categorias, como a área de proteção ambiental da Várzea do Tietê, mais ao sul, e precisamos, sempre que identificarmos novas oportunidades, brigar pela criação de mais áreas protegidas no município. Rodrigo, na verdade, o nosso programa, lamentavelmente, está chegando ao fim, né? E nós não poderíamos, antes de encerrarmos e das suas considerações finais, lembrarmos de que essa semana é uma semana de grande importância para o Brasil e para o mundo. Nós estamos realizando a conferência Rio +20, né, no Rio de Janeiro, e gostaria de que, nas suas considerações finais, fizesse algum comentário sobre qual é a expectativa dessa conferência em prol
da melhoria, da conservação e da gestão ambiental? Olha, as expectativas, infelizmente, não são muito boas. Os consensos no âmbito da Organização das Nações Unidas não têm sido atingidos do ponto de vista do que vai ser discutido na Rio+20. E foi feita a gente não tem tido êxito, de uma forma geral, nos últimos grandes encontros voltados para o meio ambiente, tanto a questão da biodiversidade quanto a questão climática. A gente não tem tido grandes êxitos do ponto de vista de implementar, primeiro de se atingir grandes patamares nessas discussões. Em segundo lugar, de se implementar aquilo que se discute. Foi feito um balanço pela própria ONU de 1972 para cá, dos 60 pontos gerais, grandes pontos que foram discutidos, a gente avançou em apenas 2. Eu penso que o tempo das discussões é diferente do tempo do meio ambiente. O meio ambiente tem se deteriorado de uma forma muito mais rápida e ele não obedece o timing dessas discussões. E a Rio+20 é aquele fórum em que a gente deposita grandes esperanças, não vou dizer as últimas, mas grandes esperanças para a gente atingir alguns consensos importantes. Eu diria que a gente deveria fortalecer as instituições ambientais, criar uma grande organização internacional que lide com a gestão ambiental e que, principalmente, as nações do planeta invistam somas representativas dos seus PIBs na gestão ambiental e na implementação da chamada economia verde. Se a gente não conseguir estabelecer grandes patamares na Rio+20, a gente vai ficar por conta depois de cada país individualmente tentar atingir os seus logros. Isso vai representar um atraso nas grandes metas que a gente precisa atingir enquanto sociedade global. Rodrigo, é um orgulho para nós ter aqui no nosso programa uma pessoa do seu gabarito, da sua competência, do seu status, para tratar de um assunto tão importante para todos nós. Muito obrigada por sua presença aqui no nosso programa Direitos e Deveres. É um prazer, Obrigada. eu estarei sempre à disposição. Bom, a você, telespectador da TV Destaque, muito obrigada por sua companhia e até o próximo programa. Obrigada.